Boa noite, meu nome é Eve Nicole e junto com a minha colega Giovana, a gente vai apresentar o programa que foi desenvolvido para a atividade da NAP 2, da disciplina de Técnica de Programação 2. O objetivo do nosso trabalho era desenvolver um programa que manipulasse registros em arquivo, contendo as seguintes funcionalidades: cadastro, edição, deleção e geração de relatório. Também era obrigatório que o sistema tivesse um login com verificação em arquivo que só fosse encerrado após escolher a opção fechar o sistema. E o programa desenvolvido foi um dicionário de definições, onde é possível cadastrar os termos e depois mostrar suas respectivas definições. Eu vou explicar um pouco da inclusão de bibliotecas e do cabeçalho do código agora. Só mudar a janela. A biblioteca IOStream é a biblioteca para entrada e saída de dados. A FStream é a biblioteca de manipulação de arquivos. E a biblioteca Vector é usada para vetores dinâmicos. A biblioteca String serve para manipulação de cadeias de caracteres, por exemplo, std string. De estrutura de dados, de struct. Esse int serve para armazenar o código numérico do único termo. O string termo armazena o nome do termo ou palavra, e o string definição armazena a explicação do termo. Vou explicar a parte 2, que é o controle de acesso. O string user é usado para armazenar o que o usuário digitar. O string u é usado para armazenar o que for lido do arquivo. O sim user é para ler o nome do usuário. E o sim pass é para ler a senha. O if string tenta abrir o arquivo login.txt para leitura. E o if verifica se o arquivo existe ou pode ser aberto. Se return false, retorna falso caso o arquivo de segurança não exista. O while, ele lê o arquivo par por par, usuário e senha. O if compara o que foi digitado. E o arc.close fecha o arquivo se encontrar correspondências. O return true significa que o login foi bem sucedido. O arc.close fecha o arquivo se chegar ao fim. O arc.close fecha o arquivo se chegar ao fim sem encontrar o usuário. E o return false significa que o login falhou. Nessa linha 47, vou explicar sobre a persistência dos dados, que é no caso carregar e salvar. O vector registro lista cria um vetor temporário para armazenar os dados. O registro R, ele é uma variável que auxilia do tipo de registro. E o ifstream arc, que está escrito dicionário.txt, abre o banco de dados. O arc-ignore, ele limpa o caractere da nova linha, deixando o espaço limpo. O getLine lê a linha inteira do termo. E o getLine definição lê a linha direta da definição. Essa lista .post adiciona o registro preenchido ao vetor e arc-close fecha o arquivo após a leitura completa. Esse return lista retorna o vetor vazio preenchido para a função principal. A função salvar, essa offstream abre o arquivo para escrita e escreve o anterior. E o for, ele percorre todo o vetor. O arc linha.id, ele escreve o id e pula a linha. E o arc linha.termo, escreve o termo e pula a linha. Essa parte aqui escreve a definição e pula a linha também. O arc-close fecha o arquivo. A função cadastrar recebe o vetor por referência utilizando o elista. Isso significa que qualquer modificação feita dentro da função afeta diretamente o vetor original. Após coletar os dados digitados pelo usuário, a gente utiliza o método pushback do vetor para adicionar o novo registro ao final da lista. Em seguida, chamamos a função salvar lista, garantindo que o novo registro seja imediatamente gravado no arquivo. Na função editar e excluir, as funções utilizam o lado for para percorrer todo o vetor em busca do ID informado pelo usuário. No caso da edição, quando o ID é encontrado, os campos termo e definição são atualizados, e a função salvar é chamada para persistir a alteração. Já na exclusão, a gente utiliza o método erase do vetor, que remove o elemento da posição correspondente. Esse método reorganiza automaticamente os elementos seguintes, mantendo a estrutura do vetor consistente.
Após remover da memória, chamamos novamente o salvar para atualizar o arquivo físico. Na parte do relatório, a gente cria uma função separada chamada relatório dicionário.txt. Utilizamos o offstream sem o modo iOS app, o que significa que o arquivo é sobrescrito a cada geração. Isso garante que o relatório esteja sempre atualizado e não acumule os dados antigos. A quantidade de termos cadastrados é calculada utilizando lista.size, que retorna o número de elementos armazenados no vetor. Além da contagem, o relatório também percorre o vetor para listar todos os termos e suas definições, organizando as informações em formato estruturado. Isso atende à requisitatividade que exige geração de relatório contendo contagem dos registros. Que na função do menu é responsável por exibir as opções disponíveis para o usuário. Ela não executa nenhuma lógica de decisão, ela apenas imprime na tela as funcionalidades do sistema usando o Cout. A função main é o ponto de entrada do programa. Ela declara a variável opção, que vai armazenar a escolha do usuário no menu. O while true, ele cria um laço infinito. Isso significa que o sistema continuará executando até que seja explicitamente encerrado com retorno zero. Aqui na opção de login, torna a função login, vai retornar o true se usuários existirem no arquivo log.txt. Se o login falhar, o programa vai imprimir login inválido e o comando continue faz com que o laço volte imediatamente para o início do while true. Ou seja, o usuário é obrigado a inserir as credenciais válidas para acessar o sistema. Agora eu vou compilar o código e mostrar. Eu vou colocar um usuário que não está cadastrado e vamos ver o que dá. Login inválido. Agora um usuário que está cadastrado. Foi. Agora eu vou cadastrar um termo. Colocar 777. Estrada. Rua. Aí eu vou gerar um relatório. Ver se ele foi salvo. E vou apertar na opção sair para voltar para o login. Giovana 1608. Deu certo, agora eu vou fechar o sistema e ver na parte do arquivo se o relatório foi gerado. Esses foram os termos que eu criei antes e ele criou o relatório, o termo que eu criei agora. E aqui é o usuário que está cadastrado.